Bom dia, pessoal. Bem-vindo a mais uma aula de Ciência da Computação. O que nós vamos fazer na aula de hoje? Vamos dar prosseguimento na última aula, que nós estávamos fazendo exercícios de função, certo? Sobrou ainda um conteúdozinho de função. Vamos dar uma olhadinha, certo? No que falta, é pouca coisa. E daí nós damos prosseguimento com as nossas atividades, com os nossos exercícios. Bora lá. O que nós vimos de função até então, certo? Aliás, só um segundo que eu não queria abrir este material de função, eu queria abrir um outro material de função. Só um minuto. Cadê? Funções. Ciência da computação. Aula 18. Queria abrir este cara. Agora sim. Certo? O que são funções em programação? Vamos lembrar. Funções são um agrupamento de códigos, um agrupamento de instruções, de comandos, certo? Que, ou por serem muito repetitivos, eu tenho que utilizar várias vezes aquele bloco de código ao longo do meu script, certo? Ou por ele ser ridiculamente complexo, ele fica melhor contido, isolado e invocado quando necessário, certo? Eu vou invocar uma função pelo nome dela. A nossa função, ela geralmente vai realizar uma tarefa específica, certo? O ideal é que ela faça somente uma coisa, tá? Ela vai calcular imposto e salvar um arquivo. Não, você vai ter duas funções. Uma que calcula o imposto, outra que salva o resultado em um arquivo, tá? É a separação de concerns, que a gente chama, né? A separação de prioridades ali, de tarefas. Em Python, nós temos três tipos de funções. Temos as funções integradas, as funções built-in. Temos as funções definidas pelo usuário, a UDF, a User Defined Function, que é o que nos interessa hoje. E existe um terceiro tipo, que são as funções anônimas, o chamado lambda. As funções anônimas é um assunto um pouquinho mais complexo, a gente vai ver um pouco mais para frente, certo? Ele em si é simples, ele é uma função que ocupa uma linha só, tá? Mas como aplicar, aí a gente vai confundir um pouco vocês agora. Vamos deixar de lado. As funções integradas, então, certo? São aquelas que nós utilizamos até então, funções tipo print, tipo input, certo? Tipo len. O nosso foco são as funções que nós vamos criar. E como que nós vamos criar uma função, certo? Para nós definirmos uma função, nós vamos começar com a palavra-chave def. Professor, tem que ter def? Tem que ter def. É sempre def, é sempre def. Def, seguido do nome da nossa função, certo? Abre e fecha parênteses. Função, meus caros, você sempre abre e fecha parênteses, não importa se é uma função que você está criando, que é uma função que pode dar pronto, o que for. Dentro do parênteses, de forma opcional, mas é extremamente comum que nós tenhamos, nós podemos colocar parâmetros. A gente já vai dar uma olhadinha mais a fundo em parâmetros. Parâmetros nada mais é do que uma variável que a função espera receber. Pois não. Meu áudio está como se tivesse estourado. Entendi. Do meu lado aqui aparenta estar ok. Diminuímos um pouquinho. Dá uma olhada se fez alguma diferença. Melhorou? Ótimo. Tá. Muito bem. Então vamos voltar na criação das funções. Tudo certo agora, pessoal? O áudio está de boas? Podemos prosseguir? Perfeito. Como é que nós criamos, então, uma função nós mesmos, certo? Como é que nós definimos? Palavra-chave def, nome da função, abre e fecha parênteses.
Podemos ter de forma opcional dentro do parênteses parâmetros. O que são parâmetros? São variáveis, são valores que a função espera receber. 2 pontos para indicar o início do bloco. O bloco, assim como todos os outros blocos, tem uma indentação constante. Assim como o bloco do if, do while ou do for, certo? O bloco da função, a mesmíssima coisa. E para nós utilizarmos da nossa função, certo? Legal, criei a função. Como é que eu utilizo dela? Nós chamamos a função pelo nome, certo? Chama a função pelo nome, abre e fecha parênteses. Se ela tiver parâmetros, vou passar esses parâmetros, vou passar os valores para esses parâmetros dentro do parênteses. Por exemplo, eu tenho uma função soma que recebe A e B. A e B são os parâmetros, certo? Os valores que eu estou passando para A e B são o quê? 5 e 7. Por padrão, de forma posicional. Primeiro valor, primeiro parâmetro, segundo valor, segundo parâmetro. Esses parâmetros, dentro da função, eu trabalho com uma variável qualquer, certo? Nesse caso, dentro da função, nessa chamada da linha 5, A vale 5, B vale 7. Estou convertendo A para inteiro, convertendo A para inteiro, B para inteiro. Estou dando um print no resultado da soma deles. E o resultado da soma deles é o quê? É um 12. Isto aqui, da forma como está, pessoal. Dúvidas? Perguntas? Angústias ou desesperos? Falem, galerinha. Tudo bem? De buenas? Não de buenas? Mais ou menos? O que vocês me dizem? Seu Vinícius, Dona Ana, como é que a gente tá? Seu Mateus, seu Pietro. Tranquilo? Muito bem. Nós vimos em seguida que... Opa! Tá de boas? Maravilha. Nós vimos ainda que a nossa função ela pode retornar um valor, certo? Ela vai retornar para quem? Ora, para quem chamou a função, certo? E para ele retornar um valor, este valor nós podemos guardar, por exemplo, em uma variável, certo? A minha função soma anterior aqui, ela não tem um retorno, ela não tem uma palavra-chave return. Ela só dá um print. Eu não consigo guardar o valor, o resultado da soma em uma variável, certo? Ele não está me retornando o valor o resultado da soma. Está me só dando um print. Para eu guardar, então, palavra-chave return. Se atentem com a palavra-chave return. A partir do momento que o Python bate no return, ele vai imediatamente sair da função. Ah, mas tinha mais código embaixo. Não importa, não vai executar, certo? É tipo um break no looping. Bateu no return, sai da função, retorna o valor que está no return para quem chamou a função. Tá? Se nós não temos um return, como nesse caso aqui, e eu tentar guardar em uma variável, o retorno vai ser um nulo, vai ser um none, certo? Não tem um valor para retornar. Aqui um exemplo, certo? Agora, da função soma utilizando da palavra-chave return. Palavra-chave def, o nome da função é soma, abre parênteses. Eu estou esperando 2 parâmetros, 2 valores, A e B. O que a nossa belíssima função faz? Ela vai somar os valores de A e B e vai guardar numa variável total. E, por fim, vai retornar o valor da variável total. Na linha 6, eu chamei a função. Chamei soma passando 5 e 7. Vai calcular a soma desses 2 valores, certo? E vai retornar esse resultado, que é um 12. Esse 12
vai ficar guardado aqui nesta variável resultado do print resultado, está lá o 12. Palavra-chave return, tranquilo? Faz sentido a diferença de um return para um print, por exemplo? O que vocês me dizem? Vinícius, você que estava com dúvida na última aula com relação ao return. Está mais claro? O resto da galerinha. Eu explico, sim. A palavra-chave return, dentro de uma função, o que ela faz? Ela vai retornar um valor, certo? O valor que está depois aqui do return, para quem chamou a função. Neste caso, quem chamou a função soma foi aqui na linha 6, quando eu passei soma, passando 5 e 7, certo? Soma 5 e 7, ele vai para dentro da função, A vale 5, B vale 7, vai somar os dois valores, 12, e vai retornar este 12. Soma então 5 e 7, vai valer 12. Esse 12 vai ser guardado em uma variável, resultado. Quando eu dou print em resultado, está aqui o 12. Eu não sou obrigado a dar print nesse resultado, eu podia fazer uma conta com esse resultado, eu podia fazer o que eu quiser com esse resultado, certo? Muito bem. Vamos em frente. A variável, certo? O valor que a função espera receber, nós damos o nome de parâmetro, certo? Dentro da função ele vai se comportar como uma variável, enquanto que os valores que são passados para esse parâmetro, ele tem o nome de argumento. Por padrão, certo? Esses argumentos são passados de forma posicional para os parâmetros. Como assim? Primeiro argumento, primeiro parâmetro, segundo argumento, segundo parâmetro, terceiro, terceiro e por aí vai. Tá? Repare que, por padrão, os parâmetros são obrigatórios. Eu tenho que passar um valor para eles. Tá? Nesse caso, eu tenho dois parâmetros, tenho que passar dois valores. Se eu passar um valor só, vai dar erro. Se eu passar 3 valores ou mais, vai dar erro também. Tem que ser exatamente 2 nesse caso. Beleza? Existem parâmetros opcionais que, se você não passar um valor, não passar um argumento para aquele parâmetro vai se utilizar de um valor padrão que ele tem. Tá? Como que eu faço isso? Na hora que eu estou criando a minha função, nome do parâmetro, sinal de igual, o valor padrão que ele vai ter, certo? Caso não seja passado. Se atente, os parâmetros opcionais têm que vir sempre depois dos parâmetros obrigatórios. Primeiro todos os parâmetros obrigatórios, depois todos os parâmetros opcionais. Repare aqui, o que é a minha função é, né? Estou definindo uma função comprimento que recebe 2 parâmetros. Um parâmetro nome e um parâmetro opcional saudação, certo? O valor de saudação, caso não seja especificado, é olá. O que a função faz? Ela simplesmente dá um print, né? Saudação, vírgula, nome. Quando eu chamo a função comprimento passando somente Maria, o que está ocorrendo? Ora, ele está passando este argumento Maria para o parâmetro nome. Não estou passando para saudação. Saudação vai se utilizar do valor padrão. Olá, Maria, resultado. Na linha 6, não. Na linha 6, estou passando, obviamente, o obrigatório, certo? João para nome. E estou passando um argumento oi para o parâmetro saudação. Neste caso, saudação vai se utilizar do argumento que eu passei, certo? Do valor que eu passei. Não vai utilizar o padrão. O padrão é somente quando não é especificado. Oi, João. Certinho? Tem nexo isso aqui?
Muito bem, vamos em frente. Se alguém tiver dúvida, fale. Por padrão, quando eu passo os valores para uma variável, para uma função, certo? Quando eu passo os argumentos para os parâmetros, eles são posicionais. Primeiro valor para o primeiro parâmetro, segundo valor para o segundo parâmetro e por aí vai. Eu posso passar de outra forma, eu posso passar meus argumentos de forma nomeada, certo? Eu vou especificar para que parâmetro vai aquele argumento. Por exemplo, aqui, certo? Função comprimento, eu vou dizer que nome vai receber Helena, perdão, que sobrenome vai receber o valor Helena, que o parâmetro nome vai receber Maria. Sobrenome e nome, só que a ordem com que eu criei minha função era diferente, era nome, sobrenome e saudação. Saudação opcional. Então, repare, a ordem não mais importa, né? Eu criei nome e sobrenome, eu passei sobrenome e nome. Porque eu fiz de forma nomeada. Só que tem um detalhe. Eu posso misturar as duas formas. Eu posso passar argumentos posicionais e nomeados numa mesma chamada. Que é o caso da linha 7. Neste caso, pessoal, primeiro eu passo os argumentos posicionais, depois os nomeados. Esse João aqui, que eu não especifiquei qual o parâmetro, ele vai para o primeiro parâmetro, que é nome. Depois eu fiz de forma nomeada. Saudação recebe oi, sobrenome recebe de Almeida. E foi aqui que nós paramos na última aula, certo? Tranquilo até aqui a ideia de funções? A estrutura? Me respondam, meus caros. Muito bem. Vamos seguir com o nosso conteúdo. Falta pouca coisa para ver. Nós vamos ver somente agora a ideia de escopo de variáveis e vai morrer o nosso assunto de funções. Feito isso, eu vou passar para vocês uma lista de exercícios e vocês vão se divertir com ela. Qual que é a ideia de escopo das variáveis, certo? O escopo de uma variável se refere à região de código em que aquela variável pode ser acessada. Nós temos 3 tipos de escopos no Python, nós vamos ver 2. Nós vamos ver o escopo local e global. Existe um terceiro tipo que é o não local, certo? Não local, que é quando você tem uma função dentro de uma função. Mas se eu mostrar isso para vocês, a cabeça de vocês explode. Tá? Vamos dar uma olhada nesses 2 caras, em local e global. Uma variável, ela é local quando ela é criada dentro de uma função, certo? E uma variável que é criada dentro de uma função só pode ser acessada dentro daquela função, certo? Por padrão, quando você cria uma variável dentro de uma função, ela é local. Não consigo acessar ela fora da função, não consigo acessar ela em outra função, certo? Ela fica presa lá dentro. Por exemplo, o que nós temos aqui? Uma função incrementar, certo? Temos uma variável x inicializando com 20, e eu vou dizer que x é ele próprio mais 1, ou seja, 21. E eu estou retornando o valor dessa variável x. Repare, esta é uma função que não tem parâmetros. Ainda assim, eu tenho que abrir e fechar parênteses. Se eu der um print na chamada da minha função incrementar, o que eu vou ter? O 21, certo? X inicializei com 20, aumentei x em 1, x vale 21, está aqui. Só que, se eu tentar acessar aquela variável x fora da função, que é o que eu estou fazendo na linha 8, vai me dar um erro. Que tipo de erro, certo? Um erro de nome. Opa!
x não está definido. Ele não consegue encontrar essa variável x fora da função, ela não existe. Só pode ser acessado dentro. Isso é uma variável local. Uma variável global é aquela que é criada fora de uma função, certo? E ela pode ser acessada em qualquer lugar. Ela pode ser acessada, obviamente, fora de função, ela pode ser acessada dentro de uma função também. O que nós temos? Uma variável y valendo 20, repare, não está dentro de função, ela é global. Tenho aqui uma função incrementar. O que incrementar tem? Uma variável x que recebe o valor de y. Essa variável x eu estou criando dentro de uma função, ela é uma variável local. Estou acessando y. Estou acessando o valor da global dentro da função. Posso fazer isso? Posso, não é problema. E eu vou dizer que x vai ser ele próprio mais 1. X tem um valor de y. Y naquele momento valia 20. X mais 1, 21. Vai retornar o x. Se eu der um print na função incrementar, vai retornar o valor daquele x, que é 21. Se eu der um print em y, y vale 20. Não tem grandes dificuldades aqui, certo? A questão começa a ficar interessante se eu quiser modificar o valor de uma global dentro de uma função. Para acessar o valor, para ler o valor de uma variável global dentro de uma função, não tem segredo. A questão é, se eu quiser alterar o valor, modificar o valor de uma global. Para isso, eu preciso utilizar de uma palavra-chave global, certo? O que está ocorrendo neste exemplo? Tem uma função eu tenho uma variável global x, valendo 20, uma função incrementar. E eu vou dizer que, dentro desta função, eu vou trabalhar com o x de forma global. Global x. E eu vou dizer que x vai ser ele próprio mais 1. Ora, que x que eu estou trabalhando aqui, que estou aumentando em 1? O x global. E estou retornando o valor deste x global. Chama a função incrementar. Vai me retornar 21, o valor do x global. Dou um print somente em x, fora da função. É o x global. O x global vale 21. Eu aumentei quando eu chamei a função. Tem lógica esses três caras até então, pessoal? Local, não global. Local, global e o uso da palavra-chave global. Isso vai cair na prova de semana que vem, tá? Fiquem espertos. Não tem problema, Isabelle. Tá de boas. Muito bem. Só que, e se eu tiver o seguinte detalhe? Eu tenho uma variável global de nome x, e eu tenho uma variável de nome x dentro da minha função. Olha, o quem que é o quê, certo? X fora da função valendo 20, esse x obviamente é global. Cria uma função, dentro da função tem o x valendo 10. O que ocorre? Estou aumentando esse x dentro da função em 1, estou retornando esse x aqui. Este x dentro da função e o x fora da função são variáveis diferentes que, por coincidência, têm o mesmo nome. Esse x é global, este x é local, certo? Eles estão em endereços de memória diferentes. Eles, apenas por coincidência, têm o mesmo nome, mas são diferentes, certo? Tanto que, se eu der um print no retorno da função incrementar, eu vou ter o 11. Se eu der um print em x, eu vou ter um 20, certo? Não alterei o x global sem utilizar da palavra-chave global. Perfeito. Pessoal, eu vou passar para vocês uma série de atividades.
e vocês vão realizar elas para mim. Só um segundo. Deixa eu colocar elas para vocês. Eu vou colocar no mural do sala de aula. Cadê a turma de vocês agora? Pilar. Aqui. Já fizemos os 5. Nós vamos... Eu quero que vocês façam... Qual que eu quero que vocês façam primeiro? Você não... Você não... Você não. 3 exercícios. O exercício 6. O exercício 7. E o exercício 11. O enunciado deles, pessoal, está lá no mural. Eu vou desconectar, certo? Não está tendo participação suficiente, eu não vou perder meu tempo. Façam para mim esses 3 exercícios, postem as respostas no mural. No mais, pessoal, a gente vai ficar por aqui. Semana que vem, revisão com o Kahoot. E ainda assim, na semana que vem, prova. Tá? Nos vemos na próxima. Até mais.